Parecia que ele era um animador de festas, cheio de urso, e ficou dentro do espaço da galeria. Ele ficava sentindo um vidrão assim, que dava para fora, e ele ficava ali. Essa foi a obra recém-premiada. E essa mistura toda, né? Você tem a performance, você tem esse papel do ator transgredido, você tem essa ausência, né? Você tem um monte de coisa para discutir em cima disso. Mas o que eu acho que é mais interessante, assim, que eu acho que não é a gente ficar discutindo até que ponto né, se você vai dar o sentido ou não, ou que tal, eu acho que é você ter essa liberdade de perceber que você pode de traçar o teu caminho, assim, de você propor, de você ser um artista que vai não ficar esperando encomenda de trabalho, né? Mas de você propor uma ideia, de você pôr isso de alguma forma, de você se expor, né? Você pode fazer isso individualmente, ou com parceiros, ou o que seja, mas que seja algo que venha, que não seja mais uma literatura que está num livro necessariamente. Você pode fazer isso também, uma coisa não anula a outra, mas de você ter esse impulso, esse ímpeto de querer fazer algo que seja verdadeiramente teu. Eu queria saber o seguinte, por que você acha que algumas pessoas ainda têm, com relação à performance, o conceito de que é uma... não consigo encontrar uma palavra melhor para porra louquice. Eu acho que as pessoas ficam... Acho que é muito preconceito em várias áreas, assim, de achar que, por exemplo, algumas pessoas acham que, às vezes, o teatro, né, ele é feito de uma forma mal acabada, né? Tem aquela coisa que você vê tudo de longe, que você não vê de perto, então você não precisa fazer direito. Tem muito preconceito nesse sentido. Eu já vi muita gente de cinema, eles precisam falar coisas assim. Ao mesmo tempo, você tem o pessoal de teatro que acha que em cinema não, você vai recortar cenas, você se preocupa com aquele canto, né? Você pode ser um barraco. Eu acho que ainda tem, porque as pessoas talvez não transitam tanto de uma área para outra. Eu acho que falta um pouco essa... Nem na faculdade existe isso. Pois é. Muito de tentar trazer isso, mas é difícil. Isso é uma questão também, porque assim, do mesmo jeito que a gente vê na realidade, na atualidade, essa possibilidade de você permear, de você pular para cá, para lá, como áreas de atuação possíveis do profissional e do artista, na formação você não tem isso. Você ainda tem uma formação que está lá compartimentada. Então, fulano está se formando nesta linha, o outro está se formando naquela linha. Então, isso já é um começo. Eu acho que tem isso, acho que tem, por isso que eu falei um pouco desse background, dessa formação, né? O que cada um teve como formação para você sentir, se permitir ir além, entender. Por exemplo, eu tenho claramente uma afeição pela contemporaneidade, me interessa o que estão fazendo hoje, o que vão fazer amanhã, mais do que estão fazendo há 300 anos, fizeram 300 anos atrás. Claro que você tem que entender aquilo ali para saber por que chegamos, né? Aonde chegamos. Mas me interessa como campo de exploração muito mais contemporâneo, muito mais atual, né? Tem gente que talvez porque estudou profundamente estilos quando estudou História da Arte, que foi estudar a obra de alguém que viveu há 500 anos atrás. Então eu acho que tem isso, a base da formação ela te abre essa possibilidade de você, de fato, tirar um pouco esse preconceito e entender essas linguagens e ver que performance não é só porra louquice, não é só um produto mal acabado. A performance está na moda? Essa pergunta para ele está mais... Eu penso em modismos ou o que seja, eu acho que é uma prática, mas que ela tem um leque enorme. Porque assim, hoje, né, tudo é assim, não, vá assistir a minha performance, né? Aí você chega lá, é um texto do Shakespeare, então, mas montado da forma que mais tradicional possível. A gente não tem jeito, a gente tem uma coisa de se embeber muito de referências externas, americanas, inglesas, o que seja. Então, esse termo da performance é um termo que, numa língua inglesa, ela explica tudo isso. E de to perform. E que vai começar a ser incorporado. É a história de to play, né? A gente agora tem stand-up. Stand-up comedy. Gente, isso... Desde o Leme, né? Desde isso aí os caras faziam há 50 Só que agora anos tem esse atrás. nome, stand-up. Na América é uma tradição, né? Qualquer boteco tem stand-up.
Não é? Mas aí tem, eu acho que é modismo quando é uma coisa sectária, né? É. Quando é uma coisa excludente, né? Então o cara chama de performance, porque se ele chamar de teatro vai parecer antiquado. E ele está fazendo teatro. Né? Então ele está preso ao rótulo e não há um procedimento que possa ser a mistura dessas linguagens ou contemporâneo, né? Então, não, eu tenho que chamar de pós-dramático, senão Porque eu vou talvez passar ele não picareta. consegue, ele não sabe mais chamar, sei lá, mas não dá para chamar de teatro teatro também. Não dá para chamar também de teatro. Porque não dá para nominar, dependendo Não, mas se eu estiver fazendo uma peça que usa aí sim. alguma influência performativa contemporânea, você pode chamar de teatro. Então, por isso já a tentativa do teatro de performatividade. Então. É a fusão, né? Eu li em algum lugar, num desses textos que a gente fica tentando pescar justamente esses sentidos e os porquês, dizia que entre o teatro e a performance existia uma certa rixa, assim, né? De você dizer, isso é teatro, isso é performance. E essa rixa, não sei, talvez porque a performance tomou esse espaço e essa cara assim, de algo muito mais experimental, menos elaborado, libertário, né? mais libertário. Então eu acho que teve ali um momento em que isso se deu mesmo, de dizer, não, performance é uma coisa assim, você vai ali e faz, é um happening, ao acaso, ninguém sabe o que vai fazer, vai lá e faz, né? Isso já foi há muito tempo. Tem um compromisso com o texto que o teatro tem, a performance não. Eu lembro muito bem quando o Renato Cohen trabalhou. Exatamente. E assim, muita gente falava assim, ele era fantástico, tinha umas coisas muito legais, eu acompanhei muitas coisas dele. Mas ele era sempre visto de uma forma um pouco diferente, né, Márcio? Tinha várias brigas de várias pessoas lá, e ele e alguns diretores, pontos de vista completamente diferentes. Né? E ele é uma pessoa bem da performance, e os outros lá, todos do teatro, Márcio Aurélio, né? Marcelo Zarato, etc. Coitado do Lazarato. Maria Lúcia Candês teve muita briga. Mas ele chamava o quê? Chamava, né? Porque daí assim, por que não chamaram o que o Renato foi fazer de teatro? Né? Porque era uma coisa de. Isso. Aquela coisa, né, do começo. No começo você vai querer exaltar as diferenças para você se autoafirmar como linguagem. Né? Aí depois a gente afrouxa essas paredes que são levantadas para perceber que tudo está ali no transitório, enfim. Acho que o mais difícil hoje é você nomear. É você nomear com clareza. Hoje em dia